Então, vamos lá. Primeiro, voltando ao título do curso, né? O título do curso é Crítica Modernista da Modernidade. A gente está num momento agora, né, 2021, segunda década do século, em que parece que finalmente se coloca sob suspeição a ideia de modernidade e de modernização. Pensem que não foi sempre assim, quer dizer, pensem que durante o século passado inteiro, tanto para a esquerda quanto para a direita, a modernização era um ideal de todas as sociedades, né? A gente pensar no plano quinquenal soviético sob o Stalin, se a gente pensar na industrialização de tudo no capitalismo, né? A transformação de tudo em mais-valia, sempre se tratou de ocupar espaços tradicionais, transformar esses espaços em propriedade privada ou propriedade estatal, todas as diversas temporalidades, as diversas maneiras de contar o tempo, de experienciar o tempo, que cada cultura tem, né? Todas essas filosofias da história também foram planificadas nessa única temporalidade moderna, né? É um tempo matematizado, é um tempo hiperdividido, é um tempo hipercalculado, né? Em uma fórmula, time is money, né? Quer dizer, o tempo ele é literalmente transformado em moeda. Bem, a crise ecológica, para dar o exemplo mais extremo, acende um alerta para essa modernização e essa industrialização de tudo, né? No limite, a ideia de que o planeta não é convencido pela nossa pela ideologia da infinitude, da produção e do consumo infinito, né? O planeta é limitado. Esse é um dos alertas. Existem outros. Então, acho que nesse momento, não é por acaso que nesse momento se discute os limites da modernidade, né? Quer dizer, todos esses grandes ideais que pareciam evidentes no século passado, né? Por exemplo, a supremacia da ciência, né? O discurso científico como norma racional a ser seguida em tudo. Hoje em dia a gente vê o quanto essa ciência é mobilizada a partir de um projeto político-econômico. A gente vê que essa ciência ela não tem uma voz autônoma. A ciência também está em disputa o tempo todo, né? E esse discurso de autoridade científico também. Quer dizer, as discussões delirantes que a gente tem sobre a questão da vacina hoje em dia são prova disso, né? O que a ciência diz sobre a vacina, as pessoas que não acreditam na ciência, ou as pessoas que usam o discurso científico para desacreditar a vacina e por aí vai. Quer dizer, parece que grandes pilares da modernização que eram evidentes no século passado estão no mínimo abalados no começo desse século. Então essa é uma das motivações do curso, né? Quer dizer, a modernidade que foi tão louvada no século passado, nesse encontra um momento de desconfiança. Eu disse para vocês no começo do curso, para mim, assim, o grande livro que me deixou, acho que me fez pensar, me fez refletir, é o Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour. Bruno Latour é esse sociólogo da ciência, antropólogo francês, vivo, que produz, né, de uma maneira muito interessante, em diálogo com pensamento indígena, ameríndio, em diálogo com o que tem de mais avançado nas formas de produção, no direito, enfim, tenta dar um rosto para essa crise que nós estamos vivendo. Então, é um ensaio curto, fácil de ler, mas assim, faz a gente pensar. Então, o título do curso, Crítica Modernista da Modernidade. Acho que eu justifiquei, né? Por que uma crítica da modernidade? Agora, por que uma crítica modernista da modernidade, né? Ou o que é que seria uma crítica da modernidade não modernista? Na minha leitura, são os não modernos, ou seja, quilombolas, povos indígenas, povos tradicionais, quer dizer, onde houve e há resistência a esse processo de modernização, né? Como Viveiros de Castro, por exemplo, diz, a modernização no Brasil transformou índios em pobres, né?
Se tira um sujeito inserido numa certa cosmovisão, que tem uma relação de produção e consumo com o seu território organizada há séculos, você tira a capacidade desse sujeito se organizar, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista material, e transforma ele num desempregado, pobre, alcoólatra das grandes cidades. Quer dizer, uma figura bastante conhecida para a gente, né? Mas há resistência, quer dizer, há uma série de resistências não modernas o tempo todo. E para nós, quer dizer, nós na universidade, não sei se cabe a nós recorrer aos não modernos, quer dizer, talvez colegas indígenas que não estão aqui na turma agora possam oferecer um caminho. O que me interessou era ver, então, pelo contrário, quer dizer, como é que no seio dessa modernização, ou seja, na Europa e em São Paulo, quer dizer, em Berlim e em São Paulo, como é que intelectuais que desconfiavam desse processo de modernização já no começo do século passado puderam inventar uma crítica a ele, né? Então tem um jogo dialético aqui que eu queria que vocês notassem, né? No seio do mais moderno, utilizando o que há de mais moderno, uma crítica à modernidade, né? E eu digo aqui, não uma crítica moderna da modernidade, né? Não é qualquer cidadão da cidade, mas é uma crítica modernista, ou seja, é uma crítica estética à modernidade. São esses artistas de vanguarda, esses pensadores de vanguarda, que estão utilizando o que tem de mais avançado, e mais avançado aqui no sentido formal, não no sentido temático, né? Porque o mais avançado no Brasil em 22 vai ser a figura do indígena, né? Ela é que vai permitir, como a gente viu nas aulas sobre o Oswald, né? Essa retomada de um índio recolocado na história, um índio religado à técnica. Então essa é um pouco a ideia do curso, né? Então pensar como no centro e na periferia, dois intelectuais, dois escritores, com muitas similaridades e com muitas diferenças, buscaram apresentar, através de estratégias modernistas, uma crítica da modernidade, né? Então, por que Benjamin e Oswald de Andrade? Poderiam ser outros. Eu acho que essa leitura que eu estou propondo vale, em geral, para a maior parte das vanguardas, né? Naquele texto que a gente leu do Benjamin, Experiência e Pobreza, trata-se disso, né? Quer dizer, houve um rompimento com a tradição, somos bárbaros, e agora? O que fazer com isso, né? Então, há uma série de estratégias para se reinventar outras relações temporais, né? Eu escolhi o Oswald e o Benjamin, primeiro porque são figuras caras a mim, ao meu modo de pensar. Segundo, porque de fato eu acho que tem semelhanças assim estranhas, né? Então, Benjamin nasceu em 1892, morreu em 1940. O Oswald nasceu em 1890 e morreu em 1954. Então viveram, né, períodos historicamente parecidos. 2 anos de diferença, né, no nascimento do Benjamin para o Oswald. Ambos filhos de famílias endinheiradas, né? Acho que se for para comparar no contexto, o Oswald de Andrade é ainda mais rico do que o Benjamin, né? Mas o Benjamin também vem de uma família de comerciantes de arte, de alto nível. Esse dinheiro é importante por quê? Porque permite a eles estudar e viajar, quer dizer, permite a eles tornarem-se intelectuais, né? Por outro lado, 2 fracassados, né? No sentido do sistema, no sentido da produção do sistema, 2 fracassados, né? Oswald de Andrade, tanto Oswald quanto Benjamin terminam a vida endividados, dependendo muitas vezes da ajuda de amigos e coisas assim. O reconhecimento que tiveram em vida é ínfimo em comparação com a recepção posterior, né? O Oswald da década de 30 em diante é praticamente esquecido no Brasil. O Benjamin, pior ainda, né? Os dois também são negados na vida acadêmica. Isso também é importante de lembrar, né? Tanto aquela tese que o Oswald apresentou para a Faculdade de Filosofia da USP, quanto a tese de livre docência do Benjamin sobre o drama barroco foram negadas pelas instituições acadêmicas, para a vergonha delas hoje, na minha leitura, né?
E ambos encontraram no jornalismo um tipo de escape, um tipo de local de sobrevivência. Isso também é relevante. Ambos viveram, né, levaram a sério as transformações de gênero e de sexo, né, as liberações sexuais, ou pelo menos a reflexão e experimentações nesse sentido, os dois fizeram, né, quer dizer, com tentativas de relacionamentos não monogâmicos, ou triângulos amorosos, etc. Tudo de maneira conflituosa, mas também de maneira consciente, né? O Oswald com uma série de mulheres, e o Benjamin com o caso da Asia Lasses. E também essa outra estranha confluência, né? Ambos chegaram ao comunismo via relacionamentos com mulheres, né? Caberia, acho que, um belo estudo sobre isso. No caso do Benjamin, é a Asia Lasses, né, que é essa escritora, intelectual, diretora de teatro, né, que pensava um teatro proletário infantil, né, um teatro para os filhos dos trabalhadores, e que trabalhava diretamente com o Brecht, ela que é a pessoa fundamental para essa virada marxista que o Benjamin dá na década de 30, e no Brasil é ninguém menos do que a Pagu, é fundamental para essa virada comunista do Oswald também. A Pagu depois como escritora, militante, revolucionária, intelectual, jornalista, feminista e por aí vai. Ambos têm fascinação pelas vanguardas, né? Isso desde muito cedo. O Benjamin está lendo tudo, está sabendo tudo o que está acontecendo e de uma maneira progressista, quer dizer, para ele essas inovações formais são fundamentais para a transformação social radical, né? Quer dizer, a vanguarda não é mero, não é mero deleite pequeno burguês, não, tem ali uma questão de busca por novas formas de discurso social. No caso do Oswald também, né? Quer dizer, ainda que por um impulso burguês de conhecer Paris, rapidamente ele assimila tudo o que está acontecendo nas vanguardas europeias e se torna ele mesmo parte do grupo de vanguarda mais importante da primeira metade do século XX no Brasil, que vai culminar na Semana de Arte Moderna em São Paulo, na relação com a pintura, na relação com a música, né? Então, ambos são fascinados pelas vanguardas, né? E se propõem a escrever de um ponto de vista vanguardista, né? Hoje, né, em 2021, se diz com tranquilidade que Walter Benjamin é um filósofo. Há 20, 30 anos atrás, isso ainda era uma questão. Quer dizer, por quê? Porque escreve em fragmentos, porque escreve de maneira literária. Acho que até hoje se lê mais Benjamin nas letras do que na filosofia, né, André? Talvez. Sobretudo pensando essa crítica da forma sistema, né? Quer dizer, toda essa filosofia do século XIX que propunha um sistema total que desse conta do mundo, né? A filosofia hegeliana, a filosofia kantiana, etc. No Benjamin isso é impossível, quer dizer, tem ali a própria relação com a modernidade exige uma estética do fragmento, um pensamento que opera denunciando o tempo todo a falsidade da totalidade. No caso do Oswald é a mesmíssima coisa, né? Nos textos que a gente leu, desde o apego ao manifesto, né? O manifesto sempre em frases curtas, pequenas partes. No Memória Sentimental que a gente leu também é muito impressionante, né? É um romance fragmentado, surrealista, cinematográfico, né? É a montagem, a justaposição de elementos, né? A totalidade não pode ser um sistema fechado. O universal ele surge a partir de uma montagem de elementos, sempre em movimento, né? Em ambos também, no Oswald e no Benjamin, há um gesto contra-histórico, por assim dizer, né? Ou, na imagem clássica do Benjamin, trata-se de escovar a história a contrapelo, né?
É uma imagem bastante tátil, né? Pensem no pelo de um cachorro, pensem quando a gente passa a mão ao contrário. Quer dizer, é nadar contra, é buscar o que está escondido ali embaixo, quer dizer. Por quê? O movimento constante das histórias, o Benjamin vai nos lembrar, é a história dos vencedores. Quer dizer, se você compra aquilo ali, se você assimila acriticamente, então você está simplesmente aceitando a versão de quem venceu, né? E não a história do que poderia ter acontecido. E isso é fundamental para quem está pensando numa transformação radical da sociedade, uma sociedade justa para todos, né? Em ambos a gente encontra esse gesto contra-histórico, né? No caso do Oswald, o elemento mais fundamental, né, desse embate contra a grande história, os grandes monumentos, as figuras sagradas que a gente tem que idolatrar e não pode criticar, no caso do Oswald a ferramenta principal é o humor, a sátira. Né? Quer dizer, ele consegue desarticular todos esses grandes nomes, eles são trazidos até aqui, sobra pouco, né? Dessa história monumental, é sempre possível, quer dizer, um olhar desarticulador. Ambos nesse sentido, né, eu estou aqui pensando tanto nas teses sobre o conceito de história do Benjamin, quanto na tese do Oswald, né, a crise da filosofia messiânica, em que o Oswald vai passando ali, é muito impressionante, né? É praticamente uma história do pensamento ocidental, em que ele vai combater a ideia que ele nomeia de messianismo, desde o seu início, né, na Grécia Antiga, até a década de 50, quando ele está escrevendo, batendo em um por um, quer dizer, dessas grandes figuras da história. É um pensamento que reproduz as exigências benjaminianas, sem dúvida nenhuma. Né? Isso é estudar a história a contrapelo, e não apenas a contrapelo, mas é uma história que é estudada a partir do seu presente. É uma história que é contada sempre em relação às demandas atuais, às emergências atuais, que são reencontradas nessa história. Né? Então, no lugar do messianismo, coloca-se a antropofagia. No lugar do patriarcado, um matriarcado que não existe mais, que existiu na pré-história, que não existe mais, mas que talvez ainda possa existir. Né? E que surge nomeado no manifesto o matriarcado de Pindorama. Né? Isso talvez pudesse estar na bandeira do Brasil, numa bandeira futura, né? Por um matriarcado de Pindorama. Veja, Pindorama, né? O nome que se dava em língua indígena a esse território indígena antes da invasão e do massacre e da colonização. Então são duas filosofias da história críticas, né? Ou para usar uma expressão do Nietzsche, são contra a história monumental. Essa é outra semelhança. O Oswald e o Benjamin são dois Nietzscheanos, né? Sobretudo nas considerações intempestivas do Nietzsche. A outra figura que a gente viu, uma figura menos grandiosa, mas sem dúvida presente no pensamento dos dois, foi o Barhofen. Né? O Barhofen, esse maluco, nessa ilhota na Suíça, desafiando o grande pensamento da época. Imagina você ser contemporâneo do Hegel e discutir história com ele, não é uma tarefa fácil. Né? Então, disputando com os prussianos em Berlim e propondo um outro mecanismo da história. Né? Quer dizer, se o Marx vai dizer depois que o movimento da história é a luta de classes, o Barhofen coloca aqui, talvez pela primeira vez, que a luta entre os gêneros ou entre os sexos que é, na verdade, o motor da história. Ele não diz nesses termos, mas ele tem ali uma teleologia e um mecanicismo, né, da passagem das diversas fases, a gente viu isso, e dá, pela primeira vez no pensamento europeu, um papel fundamental para as mulheres. Né? Quer dizer, as mulheres são responsáveis pelo surgimento da civilização humana. Quer dizer, não é pouco para um pensamento do meio do século XIX. Né? O Barhofen também tem o mérito, e isso o Engels vai reivindicar, o Benjamin vai reivindicar e o Oswald vai reivindicar, de associar relações de gênero com relações de propriedade, né? Ou seja, no matriarcado a propriedade é comum, no patriarcado a propriedade é privada, com relações de Estado também.
né? Quer dizer, no matriarcado você tem a propriedade comum e não há direito positivo. O direito é natural, quer dizer, a paternidade como uma invenção jurídica, né? Afinal, mãe você sempre sabe quem é, o pai vai saber, né? E não é por acaso que o direito romano vai se dedicar tanto à questão da paternidade, porque paternidade significa direito de herança, né? Então, o Barhofen saca ali uma relação fundamental, né, que as feministas depois desenvolvem com mais profundidade, sem dúvida, mas é entre relações de posse e relações de gênero, né? Isso tanto o Benjamin quanto o Oswald estão muito atentos, né? Acho que o Oswald é ainda mais do que o Benjamin. Uma outra semelhança entre os dois escritores, estou aqui usando o vocabulário nosso contemporâneo, né, eles não diriam assim, mas é o uso, a mobilização de epistemologias e ontologias não europeias, né? Então, epistemologias como modos de conhecer, né, modos de ciência. No caso do Oswald, então ele vai recorrer ao pensamento indígena, ao pensamento ameríndio, né, quer dizer, floresta e escola, como aparece no Manifesto Antropófago. A mobilização de conhecimento, de narrativas, de modos de estar no mundo, de relações com a natureza, né? Toda uma crítica do Ocidente a partir de pressupostos outros, né? Nesse sentido, o Oswald é sem dúvida um pensador decolonial, pós-colonial, avant la lettre, né? Quer dizer, todo esse debate que começa depois, eu não tenho dúvida de que o Oswald está fazendo isso aqui, nessa época, conscientemente ou não, quer dizer. E o Benjamin está fazendo isso, mas o Benjamin berlinense, como ele está fazendo isso? Bem, é um berlinense judeu, né? Quer dizer, é toda essa tradição muito presente, fundamental para a criação da Europa, que é o pensamento judaico, sem dúvida nenhuma, mas que é recalcado sempre, e na década de 20 e 30, ainda mais com a ascensão do nazismo, né? O Benjamin e uma série de pensadores judeus da sua época vai retomar a cabala, a mística judaica, o hebraico, né? Tem uma reinvenção ali, tem um sionismo cultural, né? A ascensão também do Yiddish como um tipo de língua, quase que língua nacional ou língua comunitária. O Benjamin e uma série de intelectuais judeus vai mobilizar toda essa outra linha de pensamento, que não constitui o pensamento moderno, e vai inserir isso na sua filosofia, para desespero dos marxistas tradicionais, né? Quer dizer, o Brecht vai puxar os cabelos, né? Quer dizer, como assim? Como assim marxismo e messianismo juntos? O messianismo muito diferente daquele que o Oswald critica, aliás. Então, essa outra semelhança, né? Quer dizer, um recurso a práticas linguísticas, práticas sociais, ontologias, metafísicas, epistemologias não europeias contra a modernidade. Acho que isso fica evidente nas teses sobre o conceito de história do Benjamin, em que a gente tem ali praticamente uma invocação da figura do Messias na forma de revolução dos trabalhadores, né? Quer dizer, uma imagem praticamente assim do Velho Testamento, né? O vocabulário todo do manifesto. A mesma coisa vale para do manifesto, não, das teses. A mesma coisa vale para o manifesto antropófago, né? Quer dizer, no centro do mundo, né? Na primeira parte a gente já vê um mundo visto a partir de uma perspectiva antropófaga, né? E não europeia, quer dizer, tem uma inversão, como a gente conversou, né? O polo de referência deixa de ser a Europa, né? Um outro interesse, principalmente para nós, comum de ambos, é uma relação justamente não moderna com esse par problemático, técnica e natureza, né? No pensamento dos dois, a gente viu
o Benjamin diz explicitamente, né? Os modernos veem a natureza como algo a ser dominado, né? Como algo que está aí grátis, é só pegar. Reproduzindo assim a nossa lógica social, né? Se o homem domina o homem, então o homem também domina a natureza, através da técnica. E aí o Benjamin propõe ali, né? Ele tem esses insights assim, de que a técnica não é a dominação da natureza, mas é um estabelecimento de uma relação com a natureza que não precisa ser de dominação, né? Ele fala, por exemplo, de despertar as potências adormecidas da natureza, de que isso poderia ser um trabalho da técnica. Isso aqui é um vocabulário quase xamânico, para mim me parece, né? Essa distinção kantiana ou cartesiana, esse abismo estabelecido pela epistemologia europeia entre sujeito e objeto, homem e natureza, tem aqui uma tentativa de transposição, né? Esse objeto ele fala um pouco, né? Não como fala a mercadoria no fetiche, mas ela fala a partir de um outro tipo de relação com esse sujeito, né? Que não está separado ontologicamente desse objeto. No caso do Oswald, ainda mais, né? A gente viu, o André fez a justa observação de que há quase um otimismo tecnológico ainda no Oswald, né? Que eu pessoalmente julgo o fato dele não ter vivido a Primeira Guerra Mundial lá, né? Mas também o Oswald é mais otimista. Acho que o Oswald é um pensador solar, né? Quer dizer, ele está sempre buscando ali possibilidades. Com o Oswald, a gente viu, tanto na crise da filosofia messiânica quanto no Manifesto Antropófago, o índio deveria nos ensinar uma outra relação com a natureza, que não seja de dominação. E esse índio também deveria se tecnicizar, né? Ele tem esse movimento dialético, né? O primeiro elemento, o homem natural, o segundo elemento, o homem tecnizado, o terceiro elemento, o homem natural tecnizado, né? Eu entendo um pouco o solar punk, o afrofuturismo, quer dizer, todas essas tentativas de ficção científica utópicas, para variar, né? Nossa época é a época da ficção científica distópica, mas esses contra-exemplos utópicos tentam apresentar justamente uma outra relação com a técnica, né? Quer dizer, que não é um mundo que o aquecimento global, que o carvão, que o nuclear, que a bactéria destruiu tudo, mas sociedades em que uma outra relação possível com isso, que nós modernos chamamos de natureza, e que os não modernos não reconhecem, né? Ontem vi uma palestra muito boa com o Boaventura Santos, né, um sociólogo português importantíssimo, e ele diz assim, a palavra natureza, não fala a palavra natureza, ele fala, a palavra ecologia só existe nos povos que já destruíram a natureza. Isso coloca a gente para pensar, né? Quer dizer, comparem a palavra natureza e o que ela significa nas línguas europeias com algo de semelhante em línguas, digamos, africanas e ameríndias contemporâneas. É uma maluquice o conceito de natureza europeu que a gente usa, né? Sobretudo essa natureza em que nós não estamos inclusos. Em muitas outras línguas isso vai receber outro nome. Em grego, por exemplo, seria cosmos. Cosmos e natureza são coisas muito diferentes, né? Quer dizer, você faz parte do cosmos, né? Com implicações metafísicas, todas também incluso, né? Então essa é outra proximidade entre o pensamento do Benjamin e do Oswald, né? Essa busca por uma outra relação com a natureza que passe por uma técnica que não seja dominação. Talvez a gente pudesse sintetizar assim. Literariamente, né, do ponto de vista da escrita de ambos, né, montagem contra a totalidade, sem dúvida, né? Quer dizer, não há um sistema filosófico benjaminiano, menos ainda o Oswald, coitado, quer dizer, são flashes, são montagens, né? É um pensamento muito ativo que está tentando juntar coisas que não são óbvias e produzir uma imagem crítica, né?
o uso do humor, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Benjamin também era assim um polemista de altíssimo nível, assim. Quando ele pega para bater em alguém é uma coisa assombrosa. Eu recomendo o texto dele, por exemplo, sobre uma coletânea de contos fascistas que estava sendo publicado do Ernst Jung. Vocês acham isso no Magia Técnica Arte Política? É destruidor. O Benjamin Então os dois entendem o debate cultural como uma arena política, né? Isso não é óbvio, isso não é comum sempre, né? De que trata-se de disputar autores e obras e conceitos, politicamente mesmo, é um campo de batalha. Isso é uma dica boa para vocês, alunos. Saibam que é sempre assim. Tem sempre uma disputa com motivações político-econômicas, sempre. Quer dizer, na escansão de um verso, na marcação da rima, tem uma disputa acontecendo. Não tenho dúvida disso. Outro elemento comum, né? Além da polêmica, né, uma relação também intensa e, porém, crítica com o comunismo. Ambos chegam a participar, o Benjamin acho que não oficialmente, mas estão muito próximos do partido, o Oswald se afilia e depois se afasta. Não se afasta do marxismo, mas se afasta com um certo dogmatismo que eles já identificavam ali na década de 40. Então também isso é interessante, né? São pensadores de esquerda que flertam com o comunismo, mas que rompem com a sua vertente autoritária. Uma relação irreverente com a tradição. Né? São pensamentos sérios, importantes, críticos, mas que têm uma relação irreverente, humorística, muitas vezes, com a tradição. Isso é bonito e comum da tradição judaica, né? Essas anedotas, esse humor sobre o sagrado. O Benjamin traz isso para a filosofia dele, e acho que o Oswald, bem, pela própria personalidade piadista. Né? E, por fim, a errática como método. Né? Se você não tem um sistema fechado, né? Quando eu falo em sistema, pensem no Descartes, que eu acho que é o grande modelo moderno. Né? Quer dizer, o Descartes ele não pode ter nenhuma dúvida, ele precisa aniquilar todas as dúvidas, e aí ele precisa encontrar uma única verdade, e em cima dessa única verdade, dessa pedra fundamental, ele vai construir toda uma filosofia. Né? No discurso do método a gente vê isso, é impressionante. Né? Depois, os outros filósofos vão buscar essas afirmações absolutamente indubitáveis, ou no caso do Hegel, a dialética, tudo bem, e isso precisa dar conta da existência humana na Terra. Não só da existência humana, da existência total de tudo. Né? No século XX, quer dizer, no caso desses dois, não, quer dizer, é desconfiar dessas imagens de totalidade, é justamente buscar fugas fora desses sistemas totais e totalitários, e entender, eu acho que a presença da psicanálise é fundamental, né? Aqui o inconsciente ele está presente, e também o inconsciente como modo de pensamento, né? Com o surrealismo, por exemplo. Buscar pistas, né? Permitir-se desviar do curso, né? E através disso descobrir um outro caminho que estava encoberto. Ambos vão reivindicar isso. O Oswald vai chamar isso de errática, de um pensamento errático. Né? Então, na crise da filosofia messiânica, ele tem ali uma certa linha cronológica, mas ele estabelece associações entre coisas que estão muito distantes. Né? O Papa e a Revolução Francesa. Relações de gênero e relações de propriedade. Né? Estabelecendo proximidades, né? Buscando semelhanças não óbvias entre as coisas. Acho que tanto Oswald quanto Benjamin são mestres nisso, né? Na doutrina das semelhanças, encontrar semelhanças entre coisas que, enfim, imediatamente não se vê. Né? Encontrar rimas, por assim dizer. Teve um texto do Benjamin que eu tive que tirar da aula, né, que é o prefácio crítico epistemológico, que está no Drama do Barroco Alemão,
E ali o Benjamin descreve exatamente essa crítica do sistema filosófico e esse apego ao fragmento como possibilidade de conhecimento, e ao desvio como método, né? Eu falei para vocês algumas aulas atrás, tem uma piada etimológica com isso, né? Porque eu preciso sempre verificar, mas o método em grego é métodos, né? Eu vou até copiar aqui no chat. A palavra grega vem do grego métodos, é composta de duas partes. Meta, que é através de, por meio de, e odos, que é via caminho. Então, através de um caminho, literalmente significa, né? Método é através de um caminho. E aí o Benjamin diz que método é desvio. Ou seja, não é seguir uma trilha estabelecida previamente, mas é ativamente buscar se desviar. Método é desvio. Errática. Né? Quer dizer, aqui é uma semelhança quase literal com a maneira com que eles chamam os próprios métodos. Em seguida, eu vi que o tempo já avançou, como sempre, né? E aí aqui eu ia refazer um pouco o percurso do curso. Né? A gente falou sobre o Baudelaire, sobre o Kafka, né? Eu não sei se eu entro nisso. Acho que não. Acho que eu não vou comentar aula a aula, texto a texto. Acho que talvez nesse resumo já deu para ter tocado um pouco, até porque eu não quero que a aula hoje vá até muito longe, tá? Mas eu anotei aqui, fiz comentários sobre cada um dos textos, né? Do Baudelaire a gente falou do desencantamento do mundo, colonialismo, reforma urbana em Paris, as novas relações de gênero com a figura da lésbica, uma reforma da tradição literária e uma vitória da modernização. Com Kafka a gente viu, isso, né, no seio da modernidade, a doença da tradição, a parábola sem lição da moral, como o Kafka às vezes usa uma roupagem tradicional para tratar de temáticas modernas, ou uma roupagem moderna para tratar de temáticas tradicionais, sempre de maneira invertida, né? E essa polarização entre judaísmo e modernidade, que o Benjamin repete. Depois lemos as críticas que Walter Benjamin escreveu sobre Baudelaire e sobre Kafka, né? Uma crítica do capitalismo em busca de uma outra temporalidade que não seja essa da mera produção desenfreada de mercadorias, né? No Baudelaire, uma postura melancólica em relação a esse mundo que foi perdido. No caso do Kafka, um elemento messiânico e negativo que poderia surgir. Aí lemos o Contador de Histórias, né, Experiência e Pobreza, discutimos sobre como a modernização mata as formas tradicionais de contar, as infinitas variedades de modos de contar, que também é dizer as infinitas temporalidades, né? A vida urbana não permite isso. E conversamos também sobre a possibilidade inversa, né? Será que em locais em que essa modernização não avançou completamente, não haveria ainda a possibilidade da narração desses contares não modernos, né? Depois lemos o Rua de Mão Única, né? Aforismático, fragmentos, montagem, que espero vocês tenham reconhecido um parentesco no Memórias Sentimentais, né? Cinematográfico, né? E depois lemos as teses sobre o conceito de história, que eu já comentei aqui, mas essa ideia de romper com a historiografia moderna, né? Romper com a causalidade, romper com a história dos vencedores e a tentativa de uma historiografia ativa, feita a partir do presente, a partir da emergência, das emergências presentes. Então daria para estabelecer, eu acho, proximidades, né? Das teses sobre o conceito de história, daria para pensar
a crise da filosofia messiânica. Do Rua de Mão Única daria para pensar uma proximidade com Memórias Sentimentais, né? Depois tivemos a aula do Barhofen, eu já comentei, né? Tem ali uma contra-história do patriarcado. O gênero, as relações de gênero são colocadas pela primeira vez no centro da história social. Outras relações de gênero são apresentadas no passado, né? Quer dizer, se já houve uma sociedade em que as mulheres não eram oprimidas, talvez ela possa existir novamente. E, como eu disse, relações entre gênero, Estado e propriedade privada. E aí, finalmente, chegamos ao Oswald de Andrade, um pouco tarde, né? Lemos A Crise e a Descoberta da África. Novamente, né? Contra a história, essas outras relações de natureza e técnica, matriarcado e patriarcado. E, finalmente, uma inversão, né? Não é o Brasil visto a partir da Europa, mas a Europa vista a partir do indígena, né? O Brasil visto a partir do indígena. Depois lemos os manifestos, né? Tanto o Pau-Brasil e o Antropófago. O João, aliás, mandou um abraço para vocês, disse que ficou muito feliz de participar do curso. E espero que tenham, né, percebido essa transição do Pau-Brasil, que ainda se vendia como poesia de exportação, ou seja, uma poesia finalmente o Brasil à altura da Europa, para o Manifesto Antropófago, que é vamos devorar tudo, quer dizer, é um pensamento cósmico, aqui não, esses limites nacionais, essas relações não interessam mais, né? São questões mais profundas que estão em jogo. E por fim a gente leu Memórias Sentimentais, né? Lembramos de muitas coisas do Benjamin, inclusive porque tem essas viagens para a Europa, o senso de humor oswaldiano, essa demolição da tradição e de si, a figura dele também não passa incólume nisso tudo, né? Mas esse gesto vanguardista, né, do fragmento, tentando modernizar a literatura aqui, que eu não sei se dá muito certo, né? E que atualiza, como a gente conversou também, a figura do Brás Cubas. É isso, quer dizer, não há conclusão. O curso era um curso assim, de aproximar coisas diferentes e ver o que funciona e o que não funciona, ver como esses dois personagens lidaram de maneiras diferentes com a modernização. No caso do Oswald, fundamental notar que essa modernização se dá na periferia, né, e de que a técnica por si só não resolve. É necessário recorrer a elementos não modernos para que isso se caracterize de fato como uma modernidade, como um modernismo brasileiro. Acho que essa é a grande sacada. E, bem, é isso. Eu espero que o curso ofereça para vocês elementos para pensar outras críticas modernistas ou pós-modernistas da modernidade. Ufa!